Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique conosco, estamos iniciando um novo tema. Dentro de alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Graça e paz. Hoje o nosso tema é um tema muito lindo, é o olhar de Jesus e o olhar do mundo. E o nosso texto está em Lucas, capítulo 22, do 54 ao 62, acompanhe comigo. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio, e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou dizendo: Com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém. Meu Deus, que passagem linda, né? E a gente observa, pastora, que as palavras de Jesus são poderosas ao ponto de penetrar os corações dos ouvintes daquela época e continua até hoje penetrando nos corações. É interessante essa passagem, essa mensagem, né? O olhar de Jesus e o olhar do mundo, porque há um contraste, né? Muito forte, muito grande. E contudo, a gente percebe que os gestos de Jesus também expressavam e expressa, né, para nós hoje, uma profundidade do seu amor para conosco, né? Mesmo calado ou sem fazer, né, nada mais, mas mesmo assim destaca, né? Destaca o olhar de Jesus, destaca a expressão dele para conosco, né? Então o olhar de Jesus é algo que marcava os corações, marcava de uma forma muito poderosa e muito penetrante, né, nos corações. Então o olhar de Jesus atraía as pessoas, o olhar de Jesus penetrava no coração das pessoas que eles sentiam remorsos do pecado, eles sentiam também o amor de Cristo profundamente no coração e trazia, eu fico imaginando que quando Jesus ele fitava os olhos em uma pessoa, a pessoa já sentia um constrangimento tão forte, pastora, mas tão forte que ela já não tinha nem palavras para dizer, mas já simplesmente começava a chorar, já começava a se arrepender, lembrar dos pecados, lembrar dos erros, e então se derretiam ali diante do Senhor, se entregando completamente, né? E esse texto nos chama a atenção, pastora. Esse texto, pastor, o que eu mais fico imaginando é o Senhor se voltar e fixar em Pedro os olhos. Eu fico, meu Deus, eu fico imaginando, eu penso que Pedro desmontou todo. Meu Deus. Não tem como, ele lembrou porque Pedro se sentia pronto. Lembra disso, né? Sim. Pedro se sentia pronto, para ele, eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte, né? Então ele se sentia que estava pronto para encarar todas as coisas. Então quando ele começa
a negar, né? Não, eu não sou um deles, eu não sei do que está falando e tudo. Então o Senhor se volta, diz a palavra, e fixa nele os olhos. E ele se lembra então, né, do diálogo dele com o Senhor. E aí ele vai chorar amargamente, talvez até ele pense, pastor, que ali era o último momento, né? Pois é. Que ele veria aquele olhar sobre ele. E ele era acostumado já, o olhar de Jesus era conhecido por Pedro, né? Com certeza. E nesse texto, o que nos chama a atenção é pelas palavras que indicam então aqui a visão, né? E como a expressão de Jesus, né? Os olhos de Jesus era algo que chama a atenção, né? E chamava a atenção e continua chamando a atenção até hoje, porque quando nós conseguimos visualizar o olhar de Cristo, mesmo que a gente não seja físico, a gente, olha, é algo que nos faz nos entregar completamente, é algo maravilhoso. Há muitas pessoas, da parte de pastor, Deus, que já tiveram essa experiência. É verdade. Né, de ver os olhos do Senhor sobre si. E nesta mensagem a gente não quer, aqui nessa reflexão, destacar os fatos, mas sim o olhar, algo mais forte, mais poderoso. Então nós vamos destacar aqui sobre o olhar de Cristo e sobre o olhar do mundo, como Jesus nos vê, como Jesus está nos vendo, né, no nosso íntimo, no nosso coração, e como o mundo nos vê. Isso é muito forte. Agora, observando, pastor, o que a senhora colocou como... tem muitas pessoas que estão se sentindo preparadas, assim como Pedro. Tem pessoas que já falou, ou já reagiu, ou já fez igual a Pedro. Sim. Eu estou preparado, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. E, por algum momento, ele fraquejou. Sim. Né? Negou a Cristo. E está, talvez, como Pedro hoje, né? Chorando amargamente, ou já se arrependeu, já se retratou com Cristo. E essa reflexão ela vai falar um pouco sobre isso, né? Talvez o mundo também já maltratou você e fique conosco. Vamos aqui fazer essa reflexão de uma forma muito linda, né, pastor? Veja bem, o que nós vemos aí, pastor, Jesus tinha sido preso, né? Tinha sido preso, os discípulos todos estavam com medo. Tinham fugido, alguns se escondido, né? Então Pedro foi o único corajoso. A gente também não pode, não pode falar. Pedro foi o único corajoso que ali no meio das pessoas. Ele sempre se destacou, mas né? ele foi ver o que ia acontecer, né, com o Senhor. E aí ele foi seguindo o mestre de longe ali, mesmo não querendo que ninguém soubesse, mas ele estava ali, né? Então enquanto Pedro buscava ali se aquecer no frio daquela fogueira, no meio da noite. Aí, então, as pessoas estavam reunidas ali. Aí, os olhos de Pedro buscavam ver o Senhor, né? Ver de longe o que acontecia com Cristo. Mas Pedro foi percebido por algumas pessoas, né? Talvez até poderia ter sido, pastor, alguma pessoa que olhasse e pensasse de tudo que eles estavam vivendo, poderia olhar para Pedro e pensar: deixa ele quieto, eles já estão sofrendo demais. Né? Pois é. Mas não, foi um olhar acusador, que queria ver o pior da coisa mesmo, né? Talvez isso já ocorreu com você, né? Alguém viu você, ao invés de estender a mão, ajudar, foi piorar tudo, né? Talvez você já tenha vivido isso. E aí, isso ocorreu então com Pedro ali, ele foi percebido pelas pessoas que olhavam, reconhecendo que ele era um dos discípulos. Então, o olhar carnal é difícil, pastor. Verdade. O olhar carnal, ele não pode perceber as coisas espirituais. O olhar carnal, ele não tem nada do Espírito. Sim. Portanto, as coisas da carne, ela resiste contra as coisas do Espírito, né? E toda a carnalidade, ela é sugestionada por Satanás. É verdade. Então, não tem como, né? A gente percebe, pastora, que o olhar do mundo, ele não vai observar se você está sofrendo, se você está precisando de uma mão amiga, se você está precisando de um abraço. O olhar do mundo não vai observar o que você está sofrendo. Não, ele vai te acusar. Porque aquela mulher poderia deixar passar despercebido, mas ela não deixou. Os homens também, né? Continuou massacrando. Então, assim, esse olhar é um olhar que recriminava. Mas também como Pedro se via, né?
ele se via, eu preciso ser um 007. Eu preciso andar com a minha identidade coberta. Talvez você também, eu, né, em algum momento. Quem nunca, né, pastor? No início da minha trajetória, eu lembro da minha caminhada na igreja, acho que eu tinha ido 2, 3 dias na igreja e passou o irmão, graça e paz, irmão Luciano. Eu fiquei toda sem jeito. Porque ele falou assim diante de tantas pessoas, né? E aí então Pedro também estava ali meio com a sua identidade, né, encoberta e tudo, não encarando de frente, não assumindo, porque ele também estava impedido de visualizar a realidade espiritual que estava ali. É verdade. Né? Ele estava vendo apenas o natural. Aqui, né, como Jesus foi preso, está sendo assim, daqui a pouco eu também posso ser preso. Ele estava no olhar natural, ele não conseguia perceber a realidade espiritual do que estava acontecendo. É interessante, pastor, a senhora falando sobre essa questão de não perceber, né, a questão, a visualizar espiritualmente. A gente percebe na leitura que Pedro, ele seguiu Jesus por um pouco espaço de tempo, de longe. E isso nos chama atenção, trazendo para a nossa realidade, para os nossos dias. Seguir Jesus de longe, às vezes, não nos deixa perceber as coisas espirituais. E a gente também pode se colocar no lugar da mulher ou do homem que acusou Pedro, porque a gente está longe de Cristo. Né? É claro que é outra situação, né? Mas ele seguiu Jesus de longe para ver como que Jesus estava passando, qual era a situação que estava acontecendo. E a gente percebe que Pedro, por estar... Eu trago para o lado espiritual, pastor, por estar longe de Cristo, por ter ouvido tudo que Jesus disse para ele, e agora ele está ali seguindo Jesus de longe, ele sentiu frio. E ele sentou ao redor da fogueira. A noite estava fria também. Estava fria, né? Também, né? Jerusalém faz frio, mas eu fiquei imaginando que Pedro ficou de longe ali. Claro que a sua intenção era ver Jesus, ver como que estava acontecendo, o que estava acontecendo. Mas ele também, talvez ele sentiu saudade ali dos irmãos, né? Que eles outrora se uniam, se abraçavam no frio, dormiam juntos. Sentiu só, né? Sentiu só, sabe, amados? Isso é muito sério, né, pastor? É, muito sério. Então, veja bem, o que nesse momento ali, se Pedro conseguisse visualizar a realidade espiritual do que estava ocorrendo, ele não ia se importar com as pessoas. Porque é necessário você e eu entendermos que todas as coisas estão dentro do plano de Deus. Olha, veja bem, é necessário buscar quais são os planos que Deus tem para esse tempo. O que Deus tiver vai se cumprir. É verdade. Né? Então, Jeremias 29 vai dizer, eu é que sei, o Senhor dizendo, eu é que sei os pensamentos, os planos que eu tenho a teu respeito. E o Senhor diz, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. E nós precisamos nos firmar, pastor, nos planos de Deus, né? Muito bem, então, se o mundo olha dessa forma, de forma errada, pastor, uma coisa que eu queria encaixar aqui rapidamente, é que também a questão do mundo encaixar, projetar no olhar de Deus, no olhar de Jesus, né? O olhar humano, tipo assim, tem pessoas que já elas receberam muito olhares de desprezo, elas receberam muito olhar de rejeição, né? E às vezes, quando ela vai buscar um relacionamento com Deus, ela projeta esse olhar em Deus. Dizer a você que esse olhar do mundo, das pessoas carnais, não é o olhar do Senhor. Porque o Senhor tem para você um futuro e uma esperança. Então não projete isso, às vezes um olhar de maldade, né? Às vezes, talvez, desde criança, sua mãe falou para você, olha, Deus olhando, vai te castigar, e você reconheceu no seu coração apenas um Deus ruim, mal, que quer fazer mal para você. Então, o olhar do Senhor, um olhar de amor, de perdão e de restauração, né? Verdade. E, então, pastor, o olhar de Jesus. O olhar de Jesus é algo que penetra o coração, cura a alma, traz vida no espírito, traz arrependimento no ser humano. A gente percebe que quando Jesus, mesmo ali sendo espancado, mesmo ali sendo, né, debochado, ele estava sendo, sabe, amados, ele estava sofrendo muito.
Mas Jesus, em vez de olhar para os soldados que estavam ali ao seu redor, para os quartos, para qual porta que eu vou entrar, aonde eles vão me levar, poderia estar preocupado com isso, né? Jesus poderia estar. Sim. Mas Jesus não ficou preocupado com isso, mesmo batendo em sua cabeça, mesmo o sangue ali descendo, né? Jesus procurava olhar para Pedro, procurava ver Pedro. É interessante isso, porque Jesus, ele provavelmente estava escuro ali, porque havia uma fogueira. Mas Jesus, eu acho que ele sentia assim tão lindo aquele amor, aquela sensação tão forte, que ele sabia que Pedro estava ali. Sim. Ele sabia que Pedro estava ali porque ele conhecia Pedro de uma forma muito íntima. Ele sabia que Pedro era impulsivo, que Pedro ele agia nas emoções e Pedro sanguíneo, né? Ele sempre saiu na frente. E Pedro estava de fato lá, procurando ver Jesus. E o olhar de Jesus penetrou o coração, penetrou a alma, penetrou no espírito de Pedro. E eu fico imaginando Jesus ali caindo, puxando, sendo arrastado, acorrentado. Jesus olha à procura de Pedro e encontra Pedro ali naquele pátio. E através desse olhar, Pedro encontra redenção, encontra cura e arrependimento. E é isso que o Senhor faz, porque o olhar de Cristo nos constrange e nos leva à verdade, nos leva a ser diferente, muda a nossa história, muda o nosso destino. Esse olhar mudou tudo em Pedro, mesmo que ele, logo depois, ele voltou a pescar, mas ele encontrou com Jesus na praia. E Jesus, amados, olha bem, Jesus encontrou com Pedro na praia e Jesus, hora nenhuma, diante dessa conversa que ele teve com Pedro, ele nunca disse para Pedro: Pedro, tu me negou, homem. Pedro, por que tu fez aquilo? Eu já tinha te avisado. Pedro, por que você me negou lá diante daquele povo? Por que você não sofreu junto comigo? Você não disse que sofreria comigo, Pedro? Ele poderia ter feito isso. Esse é o olhar do mundo acusador, né? Mas Jesus não fez. Jesus não fez isso. Jesus, sabe o que tinha nessa fogueira? Logo após, tinha pão e tinha peixe. E tinha amor, tinha missão, tinha, reconciliação. Tinha tudo que Pedro precisava. E é isso que o Senhor tem para nós. O olhar de Jesus, para mim, para você, não é condenador, mas é um olhar salvador, que nos salva, que nos restaura. Entenda isso. Jesus, ele está olhando para você agora. Ele está fitando os olhos de você, esperando que você olhe para ele, dentro dos olhos dele, e encontre salvação, se arrependa e abrace ele, se jogue nos braços dele. Então entenda isso, que o Senhor está olhando para você, esperando você olhar para ele, porque ele está querendo te perdoar, querendo ingressar você de volta na missão. Talvez você tenha abandonado a missão, o seu ministério, mas o Senhor está olhando para você, trazendo você de volta através do olhar. Procure olhar os olhos do Senhor e você vai sentir esse amor grande, profundo, penetrante, que muda a história, que muda destino, que restaura, que muda tudo, amados. Procure olhar para o Senhor. Não deixe que a acusação, que o olhar do mundo traga, naufrágio na sua vida, mas olhe para o Senhor, porque Ele tem vida para você. Pedro andou sobre as águas porque ele olhou para Jesus. Ele andou sobre o sobrenatural de Deus, que é a palavra de Deus, porque ele olhou para Jesus. E nós precisamos fitar os nossos olhos na nossa caminhada com os olhos de Jesus. Em nome de Jesus, creia nisso, procure isso para a sua vida. Amém. Né, pastor? Talvez você já tenha buscado olhar para tantas coisas, né? Já teve muitas decepções por isso. Então hoje o nosso apelo a você é: olhe para o Senhor e não tire os olhos dos olhos do Senhor. É Ele quem vai restaurar todas as coisas, é Ele quem tem promessas para a sua vida e promessas que se cumprem, né? Promessas verdadeiras e que se cumprem. Então não tire os olhos do Senhor. Olhe para Ele, deixe Ele olhar, deixa que o olhar dele invada a sua vida e deixe Ele restaurar todas as coisas. O mais importante é como Jesus vê todas as coisas. E olha bem, além dele ver, ele pode perdoar e transformar tudo e todas as coisas. Amém? Amém.
Vamos orar? Vamos orar. Pai, obrigado, meu Deus, por esse tempo de reflexão. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de podermos compartilhar, meu Deus, uma porção da palavra a cada coração e que essa reflexão, Senhor Deus, possa achar guarida, meu Deus, em cada espírito, em cada coração e que haja aí, meu Deus, renovo, meu Deus, que haja avivamento, que haja alegria do Espírito Santo no coração de cada um e cada um, entendendo que o Senhor não nos olha como o mundo, mas nos olha com um olhar de amor profundo, perdoando, meu Deus, e nos restaurando, mudando a nossa história. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que essa reflexão possa servir de alimento no espírito, Senhor, de cada um e cada uma. Em nome de Jesus, assim nós oramos e abençoamos cada um e cada uma. Amém e amém. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.